A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 4, e versículo de número 19 ao 26, que vai nos dizer assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu falo contigo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, Jesus se revelando para a mulher samaritana como o Messias. Essa mulher foi a única mulher que Jesus se revela diretamente como o Messias. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você hoje: eu te escolhi para ter experiências comigo sobrenaturais profundas. Você observa que no início do diálogo, quando Jesus ele começa conversando com esta mulher, ele não se apresenta logo como Messias. Talvez você já tenha uma caminhada com Jesus, você já tenha um tempo servindo a ele, mas você ainda não conhece o Senhor mais profundamente. O Senhor ainda não se revelou para você de maneira sobrenatural. E ele está dizendo: é chegado o tempo que eu te levarei a uma profundidade espiritual. É chegado o tempo, minha filha, meu filho, que eu me apresentarei para você de uma maneira mais profunda. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que conhecem Jesus superficialmente. Você vai para a igreja, você escuta a palavra, você lê a Bíblia, você ora, mas você não conhece tão a fundo ao Senhor, porque ele ainda não se apresentou para você. E o Senhor está dizendo para você: eu estou marcando encontro contigo e me apresentarei para você. O Senhor viu no seu coração um desejo de uma profundidade. E você diz: Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, como as pessoas dizem que o Senhor fala. Eu queria tanto ouvir a tua voz. Senhor, eu queria tanto que o Senhor se manifestasse para mim. Senhor, eu queria tanto te ouvir de maneira nítida, de maneira clara, entender qual é a tua direção, entender qual é a tua vontade, saber o que é a tua voz. E o Senhor está dizendo: eu vi no seu coração o desejo de me conhecer de maneira mais profunda. E por isso eu resolvi me apresentar para você. Declare comigo: eu creio que Jesus resolveu se apresentar para mim. Eu creio que Jesus resolveu se apresentar para mim. Essa mulher, ela estava vendo Jesus como um profeta. Mas ela, irmãos, não estava contemplando Jesus como o Messias. Ela disse: eu sei que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Ou seja, ela achava que Jesus ainda viria, que o Messias ainda viria. Mas o Messias estava ali adiante dela, na frente dela. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa história com Jesus e pensamos: ah, Senhor, eu queria tanto me aprofundar, eu queria tanto ser mais íntima, mais íntimo do Senhor, mas parece que o Senhor está tão distante. E o Senhor está dizendo: eu estou na tua frente, eu estou próximo de você. E eu quero me apresentar para você. Irmãos, quando olhamos para a história dessa mulher, nós vemos que Deus, ele escolhe de maneira diferente. Deus, ele não vê como homem. Deus poderia muito bem, irmãos, ter escolhido outra pessoa. Jesus poderia ter escolhido outra mulher. Mas ele escolheu uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Uma mulher que era tão rejeitada que ela ia buscar água no sol escaldante de meio-dia só para não ter contato com pessoas, só para fugir dos julgamentos. Imagina comigo quantos apontamentos aquela mulher já vivenciou. Imagina comigo, irmãos,
Quantas vezes ela ouviu palavras que doeu na alma dela, porque para tomar uma atitude de ir no sol escaldante de meio-dia tirar água, irmãos, era porque verdadeiramente o desprezo, a humilhação doía demais. E tem pessoas aqui que estão me entendendo, porque você diz: irmã, eu sou desprezada, eu sou desprezado, sou humilhada, sou humilhado, eu sou o menor, eu sou a menor. E o Senhor está dizendo: eu gosto de me apresentar para pessoas assim. Eu acho, irmã, que é improvável Deus se apresentar para mim, porque eu já tive um passado, porque eu já fiz isso, e Deus está dizendo: eu gosto de me apresentar para aqueles que verdadeiramente entendem que não são nada. Essa mulher já havia tido 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela, então ela vivia numa vida promíscua. Essa mulher era uma samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os judeus tinham os samaritanos como cães. Eles desprezavam, eles preferiam pegar um caminho mais longo do que passar por Samaria, irmãos. Só para você entender o desprezo. Aí Jesus marca o encontro com a desprezada. Jesus marca o encontro com uma mulher que tinha uma vida promíscua. Jesus marca o encontro com uma mulher que a sociedade rejeitava, Arabastucandaraia. E ele se apresenta para ela como o Messias e torna essa mulher uma missionária. O Senhor é o Deus que muda a história, muda Arabastucandaraia, tudo na nossa vida. Quando Ele quer transformar, Ele transforma. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua história. Ele te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele te escolheu para se apresentar para você. Não se assuste. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, porque eu sei que pessoas vão ser levadas a níveis profundos, espiritualmente falando. O Senhor vai começar a se manifestar de uma maneira tão clara, de uma maneira tão nítida e tão linda, que você vai ver que verdadeiramente o Senhor te escolheu. Porque não foi essa mulher que marcou o encontro com Jesus. Não foi ela que disse assim: eu vou lá no sol escaldante de meio-dia, tirar água do poço e vou encontrar com o Messias. Não, irmãos, ela nem sabia daquele encontro. Jesus diz na palavra dele: não fostes vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Orabasto candaraia. O Senhor escolheu pessoas que estão me ouvindo agora, aleluia, para coisas grandes, para coisas sobrenaturais. E Ele está dizendo: não se assuste, porque eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua realidade. Irmãos, imagina comigo, uma mulher que tinha uma vida promíscua. Agora, depois do encontro com Jesus, depois de Jesus se apresentar para ela de maneira profunda, ela se torna uma missionária. Porque aonde Jesus chega, a mudança de vida. Aonde Jesus chega, tudo muda. E a história de pessoas que estão me ouvindo agora começará a mudar de maneira completa. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver que o Senhor quis se apresentar para você. E você vai agradecer a Ele por isso. Porque nem todos os irmãos estão aptos, preparadas para ouvir a voz de Deus de maneira nítida. Você observa que tem pessoas que elas vão morar na glória, que o Senhor leva, mas Ele não se apresenta tão claramente. E já tem outras que Ele escolhe se apresentar. Não é porque a pessoa está em pecado, eu costumo dizer isso quando eu gravo alguns vídeos falando sobre experiências sobrenaturais. É porque tem gente que tem estrutura para ver, para saber, para ouvir, tem gente que não tem. Tem gente que Deus se apresenta porque Deus, Ele sabe a estrutura. E tem gente que Deus vai levar para morar na glória, mas não vai ter experiências tão profundas com Ele. Porque Deus sabe da estrutura, Deus conhece o coração. Mas eu vim falar com pessoas que Deus quer tirar você do raso. O Senhor, Ele não quer que você conheça só o Deus do culto na igreja. Só o Deus que a irmã Débora prega. Não, Ele quer ser seu amigo íntimo. Ele quer ter intimidade com você. E para Ele ter intimidade com você, é necessário que Ele se apresente para você. Porque você não tem intimidade com a pessoa que você não conhece. Que a pessoa não se apresentou para você. Se você nunca viu a pessoa na vida, você vai ser íntima dela? Você vai ser íntimo dele? Não. Muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar ver Deus agindo. Ver o agir de Deus na nossa história de maneira clara. Ver o Senhor se apresentando para nós no nosso dia a dia, para que possamos ser íntimos dele. Para que possamos ouvir a voz de Deus nitidamente e entendermos: aqui é a voz de Deus. Porque, irmãos, quem escuta a voz de Deus, quem tem intimidade com Ele, sabe o que é a voz de Deus, sabe o que é a voz do diabo e sabe o que é a voz própria.
Porque às vezes a nossa própria voz vai falar, o nosso próprio eu. Às vezes o diabo vai querer lançar algo na nossa mente. E às vezes Deus vai falar conosco que nós vamos ter esse discernimento, porque temos intimidade com Ele. Então essa mulher estava conversando com Jesus. Jesus revelou o profundo da vida dela, mas ela não sabia que ele era o Messias. E não se engane não, às vezes conosco não é diferente, irmãos. O nosso Deus revela o oculto, profundo, o escondido na nossa vida. Traz cura, traz libertação. O nosso Deus se apresenta para nós de maneira especial, mas ainda não o conhecemos de maneira profunda. E é isso que Deus quer que aconteça na sua vida, uma profundidade. Essa mulher, irmãos, ela começa a falar que o Messias viria. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ou seja, há de vir. Está falando de um futuro. Chamado Cristo. Quando ele vier, mais uma vez, ao futuro. Ele há de vir quando ele vier. Nos anunciará todas as coisas. Nos anunciará futuro. Então ela acreditava que o Messias viria no futuro. Ela não tinha noção que o Messias estava ali adiante dela. Você não tem noção de como Jesus vai se apresentar para você a partir de agora. Você está pensando que isso estava em um futuro muito distante, mas o Senhor está dizendo que está mais próximo do que o que você pensa. Declare comigo: Jesus vai se apresentar para mim de maneira completa. Jesus vai se apresentar para mim de maneira completa. Jesus vai falar contigo de maneira tão nítida que não vai ter sombras de dúvidas de que é Ele que está falando com você. Tem pessoas daqui que estão me ouvindo agora que vão ter experiências com sonhos, com visões. Tem pessoas que vão ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que Deus, Ele vai te contar as coisas antes de acontecer. Vai te mostrar, vai te revelar. Tem pessoas, irmãos, que vão começar a ver mudanças acontecendo dentro dele, dentro dela. Isso tudo por quê? Porque Jesus resolveu se apresentar para você. Isso tudo por quê? Porque Jesus resolveu tirar você do raso. Declare comigo: eu creio que hoje eu estou saindo do raso, estou indo para um nível mais profundo com Jesus. Eu creio que hoje eu estou saindo do raso, estou indo para um nível mais profundo com Jesus. A profundidade que o Senhor vai te levar é tão linda, mas tão linda, que você vai ficar impactado. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque a partir do momento que você tem intimidade com Deus, irmãos, a sua vida é diferente. O seu modo de pensar é diferente. O seu modo de agir é diferente. O seu ser é diferente. É por isso que tem muita gente que não entende. E diz: é fanática, é fanático. Agora é crente, aí tá aí achando que esse negócio de crente. Irmãos, isso é porque tem intimidade com Deus. Essa pessoa não é fanática, não é fanático, não. Isso é porque Deus se apresentou de uma maneira tão especial que ele, que ela foi levada a um nível profundo. E, irmãos, quando chegamos a um nível profundo com Deus, nós não saímos mais de lá. Nós nos apegamos, nós não queremos mais voltar para o raso. Ninguém ia tirar dessa mulher a experiência que ela estava tendo. A mudança na vida dela foi radical, foi grande, foi extraordinária. Essa mulher se torna missionária. A vida dela muda. Ramantudeiracanda, Ramantudeirahasturiandaraia. E o Senhor está dizendo para você, por intermédio desta palavra, a sua vida vai mudar de maneira completa. Tem pessoas aqui, irmãos, que tudo vai mudar. Sua saúde vai mudar. Sua forma de falar vai mudar. Sua forma de pensar vai mudar. Sua vida financeira vai mudar. Sua vida ministerial vai mudar. Sua vida espiritual vai mudar depois dessa experiência que o Senhor está trazendo para você. Em um dia comum, essa mulher foi tirar água do poço e a vida dela mudou de maneira completa. Mas em um dia comum, você está pensando o quê? Que Jesus precisa de feriado, de dias especiais para ele se apresentar para você? Não. Vai ser um dia que você vai estar lavando seus pratos. Vai ser um dia que você vai estar varrendo sua casa. Vai ser um dia que você vai estar batendo cartão lá na empresa. Vai ser um dia que você vai estar dirigindo. Que Jesus vai ter um encontro especial contigo. Declare comigo: eu recebo o encontro especial com Jesus. Eu recebo o encontro especial com Jesus. Jesus disse para você hoje: chega de superficialidade. Eu tenho profundidade. Eu vou repetir para você entender: chega de superficialidade. Jesus tem para você profundidade.
Ele tem níveis mais profundos. E ele começará a glorificar o nome dele na sua história. Ele começará a se apresentar para você de maneira nítida. Coisas grandes fará o Senhor na sua vida. Eu vou repetir para você entender. Coisas grandes fará o Senhor na sua vida. Nunca mais a vida dessa mulher foi a mesma. E o Senhor está dizendo, depois das experiências que eu estou trazendo para você, nunca mais a sua vida será a mesma. Versículo 26, para você guardar na tábua do seu coração. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se apresenta para ela como o Messias. Eu sou o Messias, estou falando com você. Você vai saber que é Jesus que está se apresentando para você de maneira nítida. Você não vai achar que é coisa da sua cabeça. Você não vai achar que você dormiu de barriga cheia e sonhou. Você não vai achar que é fruto da sua imaginação. Você vai saber, é Ele quem fala comigo, Rabasto Candaraia. É Ele quem se apresenta para mim, porque Ele disse que se apresentaria. E Ele resolveu me tirar do raso e me levar ao nível de Prorabasto Candorestecai. Profundidade com Ele. Tem uma profundidade com o Messias chegando. Tem uma profundidade com Jesus de Nazaré chegando. Porque Ele está visitando Samaria por amor de você e está dizendo, está saindo do raso hoje. Eu estou te levando a um tempo de profundidade. Eu estou te dando estrutura. Eu estou te dando raiz. Eu estou edificando a tua casa sobre a rocha. As experiências que eu estou te entregando, Rabastucando, Ramantudeira Candaraia, vai te firmar, vai te fortalecer até o fim dos teus dias, até você chegar na glória, porque você não vai abrir mão da presença de Jesus por nada, pois você saberá que Ele é real, pois Ele está perto de se apresentar para você de maneira profunda. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, te agradecermos pela manifestação do teu poder, Senhor, na nossa vida. Eu creio que níveis mais profundos estão chegando para os teus filhos espirituais. Eu creio, Pai, que eles vão te ouvir de maneira diferente, que eles vão contemplar ao Senhor na vida deles de maneira sobrenatural. Como Jó falou, Pai, eles também vão falar. Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Oh Deus, eu creio que experiências estão chegando, que níveis de profundidade estão chegando para a vida dos teus filhos e o teu nome será glorificado na história deles de maneira especial. Obrigada, Senhor, pela profundidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que se apresenta para o teu povo de maneira especial, trazendo para eles experiências que os deixarão firmados na rocha, que os darão, Pai, Rabasto Candaraia, estrutura, que os darão, Rabasto Rianto Deira Candaraia, raiz na tua presença, e eles glorificarão teu nome até o final dos dias deles, para a honra e glória do teu nome, Jesus. É que o Senhor vai fazer essa mudança acontecer, e o sobrenatural vai acontecer na vida dos teus filhos, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome perdido
pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus de resultados. O nosso Deus, Ele é um Deus de experiências. E Ele diz para você, começará a ter resultados na sua vida espiritual. Deus começará a te levar a níveis mais profundos. Ele começará a se apresentar para você. Seja uma pessoa que está atenta, que está sensível à voz do Espírito Santo. Pois em dias comuns, você vai ver a manifestação do poder de Deus e Deus te levando a níveis mais profundos espirituais. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem um nível de profundidade espiritual chegando para você. Que Deus te abençoe.